Gostaria de convidar nossos ilustres palestrantes, Honório Medeiros, a fazer parte da nossa bancada. Também, Geraldo Maia do Nascimento, professor, pesquisador, escritor, para tomar posse na sua cadeira. Eu passo a palavra para Honório Medeiros, que vai proferir, no primeiro momento, essa nossa discussão. Professor. Quero fazer uma homenagem ao professor Paulo Gastão, e, na verdade, é talvez o maior responsável pelo fato de eu estar aqui. Na verdade, Paulo Gastão e Jânio Rego. Tudo começou com uma conversa entre mim e meu amigo de infância, meu irmão, Jânio Rego, jornalista, a respeito de um obscuro, porém interessantíssimo cangaceiro chamado Macilon. Eu acho que nós do cangaço, nós fazemos parte de uma irmandade. Nós somos uma espécie de gueto cultural, né? E, por exemplo, a questão do cangaço, ela é vista por quem não faz parte dele, do grupo que estuda o cangaço, é visto dentro de uma perspectiva, às vezes, meio romântica, meio debochada. É visto, às vezes, com um certo tom de ironia. E isso tem muita relação com o que nós encontramos no dia a dia, digamos assim, quanto à utilização do termo cangaço. Nós usamos cangaço hoje para diversas coisas, né? Se quisermos dizer, por exemplo, que o reitor da USP não deveria aceitar a tese e ferir a autonomia universitária, poderíamos dizer que ele é um cangaceiro. Uma mulher muito brava, a gente diz que é uma cangaceira. Usa-se o termo de uma forma folclórica, uma forma do senso comum. Mas, na verdade, essa questão do cangaço deveria receber um impulso e uma atenção do meio acadêmico muito superior àquela que, de fato, recebe. O estudo do cangaço, de uma forma geral, é um estudo de resistência. Os estudiosos do cangaço vêm resistindo ao longo do tempo a um processo de desinteresse por parte dos governos. Eu não digo Estado é o ambiente onde as coisas acontecem. Desinteresse por parte dos governos que preferem investir uma nota preta num show de calcinha preta a apoiar um evento como esse. Então, vocês vejam a questão como era. O Spiniano sabe mais do que eu, e para se conseguir verba para congresso de cantador é um problema seríssimo. E não há nada mais autenticamente nordestino, mais seminalmente nordestino do que o cantador de viola. Não há nada mais autenticamente nosso, mais rico, mais importante, mais interessante para refletir a alma nordestina do que, por exemplo, a poesia de Antônio Francisco. E vocês vejam, o maior exemplo do que eu estou dizendo é que Ariano Suassuna só veio a ter a dimensão que tem graças à Globo. Se a Globo não tivesse encenado a peça dele, Ariano Suassuna seria tema de estudos acadêmicos. Não teria nunca a mesma dimensão que Graciliano Ramos, ou Machado de Assis, ou qualquer outro teatrólogo, ou qualquer outro literato brasileiro. Por quê? Porque os temas com os quais ele trabalha são parte do imaginário nordestino. E o imaginário nordestino, nós sabemos, até mesmo na nossa elite nordestina, ele é tratado com descaso. Imagine nos centros produtores de cultura como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, etc. Bom, mas não é acerca disso que eu vim falar. Na verdade, eu gostaria de falar para vocês acerca de dois assuntos. O primeiro assunto diz respeito à minha obsessão para que o estudo do cangaço seja feito com base nas regras do método científico. E, em segundo, uma espécie de corolário, uma decorrência, é que nós comecemos a trabalhar
aquilo que já foi produzido em termos de cangaço, em termos de literatura do cangaço, comecemos a trabalhar essa produção no sentido de fazer a leitura dentro e a partir das regras do método que nós podemos utilizar hoje. O que é que eu estou querendo dizer? Está na hora da gente interpretar as fontes primárias que estão registradas nos livros acerca do cangaço. E então eu vou exemplificar o que é que eu quero dizer quando falo na necessidade da observação do método científico no que diz respeito ao tema do cangaço. Por exemplo, a noção de que nós devemos tratar os temas do cangaço com o devido respeito acadêmico pretende dar a esse tema a dimensão que ele deve ter pela importância que ele tem. Nós temos que lutar para afastar o caráter folclórico, no sentido negativo do termo, em relação ao cangaço. Do mesmo jeito que nós temos que lutar para dar, fazendo um paralelo, para dar à arte do cantador a dimensão que ele deve ter. Existe um complexo de causas por trás dessa minimização do estudo do cangaço e da importância da poesia popular. Existe um complexo de causas, não é o momento que nós tratarmos acerca desse assunto, mas o apelo para que se use os métodos da ciência quando das pesquisas em relação aos temas do cangaço é uma tentativa de afastar o folclore e a minimização da importância em relação ao assunto. Quando não se usa as regras do método científico, eu estou falando especificamente do trabalho do pesquisador, eu não estou aludindo aqui à literatura, que para a literatura não há limites, né? A licença artística, a licença poética não comporta limite, senão o limite do próprio talento. Mas a não utilização dos métodos da ciência nos levam, por exemplo, a afirmações como a de que Lampião era um estrategista militar. Lampião era um estrategista militar. Óbvio que quem faz essa afirmação não conhece estratégia militar. Se tivesse lido o básico, Sun Tzu, Clausewitz, os estrategistas, os pensadores acerca da estratégia militar, jamais poderiam considerar que Lampião foi um estrategista militar. E o maior exemplo de que ele não foi um estrategista foi a invasão do Mossoró. Tudo quanto se podia quebrar em termos de estratégia e tática militar, Lampião quebrou. Mas quebrou conscientemente? Não. Quebrou porque realmente ele não era um estrategista militar. Lampião era um bandido, chefe de um bando. Evidentemente que tinha a astúcia de um sertanejo inteligente. E essas pequenas manobras que ele, durante sua vida de bandoleiro, fez, que causam tanta admiração a alguns poucos estudiosos, na verdade decorre exatamente dessa astúcia tipicamente sertaneja, mas também, obviamente, a complacência corrupta da polícia de sua época. Né? Porque, na verdade, o que Lampião fez a vida inteira no cangaço foi não combater. Poucos combates eram coisas assim, e a gente, tanto é que o fogo daquilo, situações especialistas. Outra afirmação de que Lampião é um produto do meio. Todos somos produto do meio. Essa é uma afirmação que, em lógica, nós chamamos de afirmação tautológica. Não tem sentido, ela não gera consequências do ponto de vista epistemológico. Todos somos produtos do meio. O que você quer dizer com isso? Aí alguns dizem, não, sendo produto do meio, as ações deles estão justificadas. Então estão não. Nem estão justificadas do ponto de vista científico, nem estão explicadas do ponto de vista científico, nem estão justificadas do ponto de vista ético. Porque essa tese de que o homem é apenas produto do meio leva a ilações perigosas. Se o homem é produto do meio, os 100 mil moradores da favela da Rocinha todos seriam bandidos. E apenas 13,8% dos moradores da favela da Rocinha estão comprometidos com bandidos. Então é uma afirmação perigosa. Na verdade, é sempre um argumento
que estabelece uma premissa para conclusões retóricas. Então é perigoso trabalhar com essa afirmação. Outra, Lampião era um revolucionário. Olha, essa é hilariante. Lampião não sabia absolutamente nada acerca daquilo no qual ele estava inserido, do ponto de vista de ausência de alienação. Nenhuma consciência das consequências dos seus atos, nem da história que o levou a participar daquele processo. Quando nós olhamos a história de Lampião, ao invés de encontrarmos um revolucionário, nós encontramos um opressor. Cadê que Lampião combateu Zé Pereira? Não há histórico de combate de Lampião contra coronéis. Há sempre a opressão em relação a pessoas humildes, a pessoas que não tinham condições de batalhar pelas suas seguranças. A quantidade de gente simples, humilde, pobre, que Lampião matou é uma coisa impressionante. Aí dizem que Lampião é revolucionário. Ou a outra afirmação, que é uma afirmação que eu entendo polêmica, é de que Lampião não morreu em Anchieta. Essa é uma afirmação interessante. É preciso ser muito audacioso para fazer uma afirmação como essa, quando nós levamos em consideração que a cabeça de Lampião ficou exposta, cortada, durante longo tempo para exposição pública. Quer dizer, na época não se levantou nada acerca dessa ausência de identidade entre a cabeça dele cortada e o próprio Lampião. Se essa afirmação realmente é verdadeira, é preciso que as provas apareçam. Caso contrário, nós vamos imaginar que isso aí somente contribui para a formação do mito. E Lampião hoje é um mito. E é vendido como um mito, como um herói, como algo que faz parte do imaginário popular, mas não no sentido de suas maldades, crueldades, ou coisa que o valha. Assim como se fosse uma espécie de herói nordestino. Um exemplo de como é complicado essa questão da aplicação da regra da ciência, em certo momento, lendo um livro de Hilário Lucete, acerca do Estado-Maior do Cangaço, eu encontrei a afirmação de que Macilon teria sido visto nos anos 50 passeando de caminhão no interior do Ceará. A afirmação já é complicada porque se Macilon resolveu passear no interior do Ceará na década de 50, por que a família não tomou conhecimento? Se ele estava andando aberto por lá, poderia ter tentado um contato com a família. E aí, por intermédio de Paulo Gastão, eu liguei para o professor Hilário, ainda era vivo. Professor, eu estou estudando a vida de Macilon e encontrei no seu livro uma afirmação de que Macilon teria sido visto na década de 50 no Cariri, dirigindo um caminhão. E eu gostaria de saber qual a fonte do senhor. Isso foi um padrinho meu que me contou. Quer dizer, doutor Hilário merece todo o nosso respeito, mas essa fase de apresentação de fatos relativos ao cangaço, ela deve ser virada, porque senão vira folclórico no sentido negativo. Quer dizer, uma afirmação como essa, que tem uma dimensão histórica muito séria, feita com base no ouvir dizer que nós não temos como checar. A afirmação de que Jerônimo Rosário foi coiteiro de Lampião, essa é complicada. Quer dizer, nós não temos nenhuma prova de que Jerônimo tenha sido coiteiro. Pelo que se sabe, eu escuto essa história, não sei se é verdadeira ou falsa, mas dizem que quando no programa J. Silvestre, a Glai respondendo sobre Lampião, em certo momento, J. Silvestre fez a seguinte pergunta para a Glai: olha, você vai ter que declinar o nome de 3 coiteiros de Lampião na letra J. Aí ela, Fulano, Cicrano, Jerônimo Rosário. Diz que Mossoró entrou em comoção. Eu não sei se essa história é verdadeira ou falsa. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto não for provado, não se pode dizer que Jerônimo tenha sido coiteiro de Lampião. Como não se pode nunca fazer o que se está tentando fazer em Mossoró, que é considerar Jerônimo um herói da resistência.
Isso é um absurdo que só nos remete a sermos ridicularizados Brasil afora. Lá em Natal, não precisa ir muito longe, lá em Natal, várias pessoas, quando se encontram comigo, né, porque essa pecha de cangaceirólogo é uma coisa interessante. Uma vez que ela gruda na gente, não tem mais quem. As pessoas passam por aí, e aí, que Lampião? E aí? Que não sabem dizer Macilão, não são do ramo, né? E aí, Lampião? Pensa que nós só estudamos Lampião, né? Lampião, ele está lá, só Deus é quem sabe onde ele está. Aí, essa história onde o Rosado tenha sido o herói da resistência, ele, Lauro da Escócia, João Marcelino, sim, Zé Gujão, não, mas tem outro também, quem seria, meu Deus, que eu não estou lembrado agora, terem sido heróis da resistência. Olha, isso não só é algo ridículo, como também nos compromete a nós que fazemos um trabalho sério, como também mostra os descaminhos do poder, a maneira através da qual o poder dobra a realidade, a produção científica, para adequá-la aos seus interesses escusos. O argumento que utilizaram para justificar a inserção de Jerônimo Rosado numa categoria, aliás, como pertencente a uma trincheira inespecífica, ela beira o ridículo, se não for realmente ridículo em si mesmo. Por exemplo, Jerônimo Rosado, ele faz parte de uma trincheira porque fugir é uma forma de resistir. Se fugir for uma forma de resistir, todos quanto fogem são heróis. Mas, na verdade, só é herói. Não é que nunca se possa ser herói fugindo. Claro, está lá no diálogo célebre de Sócrates, quando se discuta a coragem, o desenvolvimento desse conceito. O problema é o seguinte: só se pode ser considerado herói ao fugir aqueles que fugiram para voltar para a luta. Agora, os que fugiram com medo mesmo, não tem como ser considerado herói. Se, na verdade, tivermos que colocar os fujões em uma trincheira, todos, quando pegaram o trem e fugiram para a areia branca, têm que receber a medalha. Sem exceção. Porque todos fugiram. Portanto, todos são heróis. A comparação, outra afirmação que fere os princípios da ciência, a comparação entre cangaceiros e samurais, está lá no preâmbulo, no prefácio do livro do Frederico Pernambucano de Melo. Isso é um absurdo. Essas coisas só acontecem no Brasil. Eu não acredito que aconteça num lugar sério. São aquelas afirmações literárias que querem adquirir uma roupagem científica. Os samurais eram uma casta militar da elite. Não há nenhuma semelhança entre essa casta militar a serviço do shogun, dos líderes militares ou dos senhores feudais japoneses e os cangaceiros, até por uma razão muito simples. Os samurais estavam com o poder. Os cangaceiros eram irridentes, ou seja, estavam à margem do poder. Os samurais, eles tinham uma dimensão religiosa, uma ética, que nada que não traz qualquer relação com o cangaço. O culto do samurai às armas brancas, que se chama de Daisho, o uso do katana, da espada curta e da espada grande, a religiosidade com que isso era encarada, não tem nenhuma relação com o uso do punhal, por exemplo, feito por Lampião para matar 6 soldados de joelho, atravessando o pescoço dos 6 soldados com um punhal. A única luta de arma branca constatada historicamente no cangaço foi uma de Antônio Silvino com um tenente no leito seco de um rio, contada por Sérgio Dantas no seu livro sobre Antônio Silvino. A única luta. A afirmação de que Lampião não era cruel, brutal, monstruoso,
Essa não tem cabimento. Lampião estuprou, matou, fez o diabo. Tudo que quanto vocês puderem imaginar de ruim, ele fez. A afirmação de que Marcilon promoveu a invasão de Mossoró junto a Lampião e ao coronel Isaías, porque era apaixonado pela filha de Rodolfo Fernandes. Encontrei várias menções a essa crença, mas eu acho que isso faz parte do imaginário popular. Nós temos que avançar para patamares novos. Nós temos que discutir, por exemplo, a relação entre coronelismo e cangaço e o papel da igreja. O papel da igreja é fantástico nesse processo eu não estou me referindo ao padre Cícero, não. Eu estou me referindo a todas as cidades nas quais a igreja desempenhou um papel fundamental para a instauração do poder feudal dos coronéis. Talvez eu possa inovar dizendo que o grande poder da igreja naquela época decorria do Instituto da Confissão. Como a religiosidade era muito forte, todos se confessavam muito, e a confissão era auricular na época, as pessoas que detinham informações eram os padres, e os padres faziam uso dessas informações. Só que isso está coberto de camadas e mais camadas de poeira e de descuido de nossa parte. Nós temos que estudar, por exemplo, a questão da verdadeira causa da invasão de Mossoró. Ou será que a versão que nós temos é a verdadeira? Que Lampião invadiu Mossoró para pedir R$400 de ressarcimento, ou seja, R$400 para não invadir e depredar. Olha, R$400 não é 400 contos de réis. Olha, a noção de que Lampião pediu 400 contos de réis para invadir Mossoró já é para nos chamar a atenção. Imaginem como é que se ia juntar 400 contos de réis o pagamento a Lampião. Essa importância, para que ela fosse recolhida, era preciso uma semana no mínimo de ocupação em Mossoró. Como é que os cangaceiros podiam imaginar, por mais broncos que fossem, e isso não era o caso, que uma cidade como Mossoró, com 20 e tantos mil habitantes na época, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, poderia permanecer ocupada por, digamos, 75 a 100 cangaceiros? É menor cabimento. Na verdade, se nós examinarmos a situação da invasão, vamos ver que o alvo dos cangaceiros era Rodolfo Fernandes. A prova mais evidente disso é a maneira como as forças de Lampião se dividiram para perpetrar o ataque. Os cangaceiros se dividiram. Um grupo foi atacar a casa de Rodolfo pela frente, o outro, comandado por Marcilon, pelas costas, e um outro ficou no cemitério dando apoio a esses dois. Pois bem, por que é que se construiu uma trincheira na estação de ferro? Acaso Lampião ameaçava a estação de ferro? Não. A estação de ferro cobria os fundos da casa de Rodolfo Fernandes. Por que os cangaceiros não foram invadir o Banco do Brasil, que era onde o dinheiro estava? O objetivo era um só, pegar Rodolfo. Mas peraí, pegando Rodolfo não resolveu o problema? Claro que não. Acaso Rodolfo tinha 400 contos de réis no bolso para entregar o dinheiro? Não cabe na cabeça de ninguém. Então havia... Veja o paralelo entre a situação da invasão de Mossoró, numa dimensão maior, e a situação da invasão de Apodi, um mês ou dois antes, cujo objetivo era a morte do coronel Francisco. Eu vou fazer o seguinte, eu deixei o melhor sem ser dito, como se fosse uma novela. Continua no próximo capítulo. Quem quiser fazer pergunta, né? Olha, eu vou discordar de você. Se você ler bem o prefácio, você vai ver que eu não me lembro o nome do autor do prefácio, mas ele fala, inclusive, na relação entre as duas categorias, como
sendo perpassada pelo viés do culto à arma branca. Não existe. Outra coisa, também não dá para comparar a estética do cangaço, a qual ele alude, com a estética samurai. Primeiro, por um detalhe muito simples, não se trata de estética do cangaço, é estética do bando de Lampião. Nenhum outro grupo cangaceiro tinha aquele viés que foi desenvolvido por Lampião. Como também, óbvio, nenhum outro grupo cangaceiro levou mulheres para fazerem parte do bando. Mas é tão forçada a aproximação que soa até, como é que eu poderia dizer, absurda. Quem conhece alguma coisa acerca da história do Japão, da ética samurai, chamado Bushido, da maneira... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o caráter ritualístico da vestimenta do samurai. O samurai, todos os dias, quando ele fazia as suas abluções matinais, ele cobria o rosto com pó branco. Por quê? Porque se ele tombasse, não poderia perder a elegância, ele não poderia tombar sem estar devidamente vestido, paramentado, porque isso significaria perder a elegância. E perder a elegância era um desrespeito, inclusive, com o adversário. Outro detalhe, as mulheres, quando iam fazer o suicídio ritual delas, elas também faziam o suicídio ritual, elas atavam os tornozelos. Por quê? Para quando tombarem, não tombarem com as pernas abertas. A cultura samurai é uma cultura milenar. É algo que perpassa toda a história do Japão até os dias de hoje. É algo de uma nação. Não é um fenômeno isolado, tipicamente sertanejo, como é o cangaço. A aproximação a afirmação é forçada ao limite do absurdo. Pergunta ao professor Nota. Você afirmou que o poder da igreja, o grande poder do cangaço era da igreja, e a base desse poder era a confissão. Eu gostaria de saber se essa sua afirmação, ela tem um argumento científico, qual é a base de pesquisa que você tem para fazer essa? Veja, eu propus o tema, né? Eu disse, precisamos nos voltar para precisamos romper, digamos, com a discussão do cangaço meramente de colheita de fatos primários. Nós temos que enveredar por novos caminhos. Um desses caminhos é exatamente, eu não disse que era o mais importante, né? Mas qual é o papel da igreja na legitimação do poder dos coronéis? E qual é a base científica disso aí? É uma teoria que eu estou tentando desenvolver e que há uma certa semelhança entre a forma como o poder feudal se instalou na Europa medieval e a forma como o poder dos coronéis se instalou no Nordeste no final do século XIX para o começo do século XX. Nós vamos ver que há alguns paralelos interessantíssimos. Por exemplo, o senhor feudal, ele tinha um poder de vida ou de morte no seu feudo. O coronel tinha também. O senhor feudal tinha o que nós chamamos, o que os historiadores, principalmente os novos historiadores, chamam de vassalos, que eram nobres menores e faziam o juramento de vassalagem ao senhor feudal, assegurando armas e braços para o exército do senhor feudal e recebendo em troca proteção e terra. Os coronéis agiam do mesmo jeito. Os coronéis tinham os seus pequenos vassalos que contribuíam em armas e braços e recebiam proteção. Basta estudar a história do coronelismo no Cariri e nós vamos ver o mesmo perfil. O poder feudal dependia muito
da forma como a igreja legitimava os seus atos. E a mais importante arma da igreja, que nada tinha a dar do ponto de vista temporal aos seus feudais, senão informação. Isso nós também percebemos quando analisamos a forma como o coronelismo se instaura. As relações entre a casa grande do seu feudal e o poder eclesiástico eram fantásticas. Então, é uma proposta de discussão, viu, Lemuel? Eu não tenho ainda teorias em relação a isso. Aliás, eu não tenho ainda comprovações, eu tenho teorias, ou seja, hipóteses. Honório, não é nenhuma pergunta, é mais uma confirmação. Primeiro como fica marcado essa turma que estuda cangaço, esse título de cangaceiro, né? Então, todos que passam por a gente perguntando, e Lampião? É uma maneira, isso marca mesmo. Na verdade, a SBEC, essa instituição da qual fazemos parte, ela não estuda, apesar do nome, né, ela estuda o cangaço, mas ela estuda o Nordeste em si. Esse grupo que faz parte dessa instituição tem viajado no Nordeste todo, já fizemos estudos sobre beatos, sobre coronelismo, e uma variedade de temas, porque tudo isso é Nordeste. Cangaço, beatos, coronéis, está ligado ao tema Nordeste. Então, essa é a função, esse é o objeto de estudo da SBEC, não só o cangaço, mas não tem jeito, a gente fica marcado aí como cangaceiro, alguns querem amenizar, chamam cangaceiros culturais, e por aí vai. Mas só outra coisa, eu achei interessante quando você falou da longevidade aí do cangaço, tinha muito a ver também com a polícia, né, com apoio de uma certa forma. E a gente lembra o seguinte, até 1926, antes daquele evento lá, Padre Cícero teria armado, isso aí não vem ao caso aqui, mas o que ocorre é que naquele ano o armamento do cangaço mudou. Até então era uma arma que era chamada, a principal arma usada do cangaço, era o rifle Winchester. Paulo Gastão gosta muito dessa arma, né? Era o famoso pavo amarelo, e a munição era comprada em qualquer canto, né? Todas as lojas, ainda até pouco tempo, se comprava em todas as lojas aquela calibre 44 da Winchester, que era comum de se abastecer. A partir de 1926, a coisa muda, porque, de repente, se era patético ou não a história da patente de Lampião, de capitão para Lampião e de tenente para seus menores, houve o fato do mando ter sido armado com fuzil, que era uma arma tipicamente militar. E aquela munição que era disparada por aquela arma, só a polícia que tinha acesso. Então, de 1926 até 38, quando mataram Lampião, até 40, quando foi dado como acabado aí o cangaço, eles sempre tiveram muita munição. Essa munição deve ter vindo, de alguma maneira, através de coronéis e o time da polícia. Não tinha outra fonte de abastecimento do cangaço, a não ser a própria polícia, né? Enquanto, no momento que estava perseguido por trás, a própria instituição estava alimentando o cangaço, e eu não vejo outra maneira disso acontecer, porque era uma munição tipicamente militar. Então, isso só para reforçar essa sua tese. Professor, mais uma questão. O senhor falou em a questão que apoiou aí Macilon e tal lugar andando caminhando, né? Eu vejo da seguinte forma: enquanto existir dúvida, tem discussão. Lampião morreu ou não em Angico? Foi envenenado ou não? Quem estava em trincheira ou quem não estava? Eu acho que a partir do momento que todas as dúvidas deixarem de existir, acabou a história. Eu acho que interessante que sempre surjam dúvidas para que a gente tenha que discutir, tenha que conversar, se nós conversamos, vamos cessar, né? E a outra dúvida minha é o seguinte, em relação à população de Mossoró. Eu já ouvi gente dizer que na época Mossoró tinha 5 mil habitantes, outros 15, agora 20. Existe algum estudo realmente feito sobre isso para saber a população de Mossoró na época? Porque 20 mil pessoas, é dizer que a grande quantidade fugiu com medo de 60 cangaceiros, é uma coisa meio difícil da gente acreditar, né? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que não tem nenhuma relação a questão de haver dúvidas com a afirmação que eu fiz, por uma razão muito simples. Embora haja dúvidas e existam discussões, as afirmações que são feitas
por quem as faz sem base científica, são afirmações que parecem não ter dúvida. Quer dizer, quando o Hilário coloca no livro dele que Macilon foi visto no interior do Ceará na década de 50, ele não dá o benefício da dúvida. Ele afirma que foi visto. Então aí não há dúvida, a dúvida é nossa. Portanto, não se trata de tirar a dúvida. Enquanto houver dúvida, tem que haver discussão. O que eu estou querendo dizer, fique muito claro, é que as afirmações que são feitas, essas têm que ser comprovadas. Eu não posso fazer uma afirmação sem revelar a fonte. Né? Por exemplo, a causa pela qual Macilon entrou no cangaço. Existe um livro que é raro, muito raro, que afirma que o motivo foi uma morte feita por Macilon em Belém do Brejo da Cruz. E aí cita um autor, e não diz qual é a editora, não diz qual é o ano, não diz qual é a página, ninguém sabe quem é aquele autor. Como é que eu posso comprovar uma afirmação dela? Ele diz, Macilon entrou no cangaço porque matou um juiz de direito, tarará, tarará, tarará. Eu descobri, através de minhas pesquisas, como foi essa história. Então, afirmações como essa são afirmações muito perigosas, porque elas não colocam a dúvida. Na verdade, elas são afirmações peremptórias. Nós é que vamos duvidar delas. Portanto, não se misturam as duas coisas. A outra afirmação é a seguinte: quem fez essa afirmação de que a população de Mossoró oscilaria em 20 mil habitantes foi Raul Fernandes. 20.500. E me parece que era mais ou menos isso. Por quê? Exatamente. Natal em torno de 30 mil. E me parece que essa afirmação resultou de pesquisa, embora ele não tenha, eu não lembro se ele cita a fonte, porque todas as afirmações feitas por Raul no livro dele, ele é muito criterioso. Apesar de ter recebido uma fama assim injusta, né? Pelo fato de ter afirmado que tinha viajado em balão, nós somos assim tão, sei como é, desconfiados. A gente acha que quando Raul, eu me lembro, eu menino lá na casa dele, lá em Natal, ele contando para mim, para a Elza, as viagens que ele tinha feito de balão, eu achava aquilo uma coisa tão absurda, eu só podia imaginar que fizesse parte de uma sessão de brincadeira, apesar da seriedade que ele dizia. Aí, eu acho que as afirmações dele lá estão corretas. Na verdade, eu nunca fui pesquisar para saber se de fato era essa população, não. Mas eu acredito que faz sentido. Você tem a fonte dessa afirmação, Cristina? No livro dele, né? Não. Quatro torres. Agência do Banco do Brasil. A Capela Nova da Conceição, Mossoró, era mais para cá do que para lá, e do Sal. Então não era uma cidade pequena. E foram 24 horas para tirar o povo. Quem puder imaginar uma cena de 10 anos atrás em Kosovo, né? É o que eu imagino de Mossoró, no trem para lá e para cá, para Porto Franco, levando gente direto, gente fugindo a pé, a cavalo, de carroça. É por aí. Eu imagino que a população fosse. Mas fica a pergunta, viu, Ademal? É bom fazer essa pesquisa. Talvez o IBGE possa ter esse dado, né? Talvez tenha, não sei. O senhor nos deixa agora numa situação de começarmos a relacionar realmente quem foi esse Lampião. Eu acho que Lampião está sendo endeusado até. Eu acho que nós deveríamos nos voltar ao chão do Nordeste para buscarmos, inclusive, a própria história dessa cidade, que está aqui a verbal. Quando nós fazíamos uma entrevista, que ela está gravada em vídeo, entrevista de 2 horas e meia, eu era que fazia o papel do entrevistador, e o entrevistado nos dizia que no terreiro, expressão dele, no terreiro da casa dele, ele vendia uma carga de rapadura e uma carga de queijo aos cangaceiros. E ele nos dizia que eram mais de 100 naquele momento. Como é que em Mossoró só chegaram 62, 63?
64, 66, 70. Esse 70 já é exagero da minha parte. Possivelmente, se formos acrescentar os elementos componentes do bando de Maciló, os que vieram carregados por Jararaca, quantos cangaceiros teriam chegado aqui? Em relação à história da invasão de Mossoró, eu defendo a teoria de que ela está mal contada. Mas não está mal contada, não é porque deliberadamente isso seja assim. É porque ao longo dessa pesquisa, veja, para nós entendermos a invasão de Mossoró, nós temos que compreendermos o papel de Macilon, o papel de Isaías Arruda e o papel de Rodolfo Fernandes. Olha, são muitos, digamos, detalhes que chamam a nossa atenção. Por exemplo, quando o grupo de Macilon invadiu Apodi, no dia seguinte, o coronel Chico Pinto manda um bilhete para Rodolfo, alertando a Rodolfo de que aqueles que tinham sido aprisionados pelo grupo de Macilon tinham escutado dos integrantes do bando de que a próxima invasão seria Mossoró. Então veja, quando Macilon invadiu Apodi, o projeto de invasão de Mossoró já existia. Mas existia na cabeça de Macilon que era alguém que não havia nenhum registro de sua presença na história do cangaço, na literatura do cangaço não havia nenhum registro, ele não era um chefe de bando, como se diz. Ou isso se devia a Isaías? Se isso se devia a Isaías, qual era o interesse que Isaías tinha em invadir Mossoró? Ora, se o intuito de Isaías fosse a mera rapinagem, isso já teria ocorrido em outros momentos de sua história. Isso não é do perfil de Isaías. Agora, é do perfil de Isaías mandar matar para tomar o poder. Porque ele fez isso com Missão Velha. Ele era de Aurora, invadiu Missão Velha, ocupou Missão Velha e colocou os seus sicários a serviço dos seus vassalos. Pois bem, Isaías é contactado por uma liderança de Pedra de Abelha, em Longo Gel, através de seu genro, Décio Holanda, que era compadre de Zé Cardoso, primo de Isaías, para fazer a invasão de Apodi. Mas quando isso acontece, a decisão de invadir Mossoró já existia. E já existia por quê? E por que o ataque especificamente a Rodolfo Fernandes? Por quê? Então, havia alguma ligação, poder-se-ia traçar alguma ligação entre a oposição a Rodolfo e Isaías Arruda, no sertão do Cariri? Quem outro coronel poderia municiar um grupo de bandoleiros para invadir uma cidade como Mossoró e, disfarçado em saque à cidade, cometeu um crime de, por exemplo, matar Rodolfo? Somente Isaías. Somente Isaías poderia fazer isso. Há muitos outros detalhes que as pessoas, nós, pesquisadores, ainda não relacionamos. Quer ver um exemplo? Por que é que Jararaca foi morto depois de ter mandado um aviso para Rodolfo que queria falar com ele? Mandou o aviso, na noite foi morto. Por que mataram o Bronzeado depois que ele começou a cantar o jogo? Por que é? Quem era a oposição a Rodolfo Fernandes em Mossoró na época? Olha, a pessoa mais importante em termos de comunicação em Mossoró na época era Benício de Melo, que era o chefe do Correio. Benício de Melo era irmão do chefe de polícia de Zé Augusto Bezerra de Medeiros, que estava em permanente litígio com Rodolfo. Uma carta de Paulo Fernandes, filho de Rodolfo, para Ranulfo Prata, onde ele conta o papel
de Mirabeau Belo, estabelecendo uma ligação entre a oposição a Rodolfo e Zé Augusto Bezerra de Medeiros, que não chegou, apesar dos constantes avisos. Quem foi que participou da defesa de Mossoró? Somente os Fernandes e as famílias que eram aliadas políticas dos Fernandes, os Duarte e os Saboia. A oposição saiu toda. Então você começa a colocar, por que é que não foi aberto nenhum processo crime pela morte de Jararaca e de Bronzeado? A invasão de Macilon em Apodi rendeu um processo crime de quase 1000 páginas. Por que é que não se abriu um processo em Mossoró? Por que é que o juiz de Mossoró, na época, não determinou a abertura de um processo? Por que é que o tenente Abdon chamou para si a responsabilidade quando incriminado pelas forças revolucionárias através de Café Filho, logo depois da saída de Juvenal Lamartine do poder? Então, é preciso ir atrás disso e ligar esses fios que estão soltos, porque, escuta o que eu estou dizendo, a verdadeira história da invasão de Mossoró ainda não foi contada. O amigo falou que Lampião não confronta coronéis. Onde fica as brigas, inicialmente de Lampião, com o coronel Aldário Tenório de Águas Belas, que depois ele faz amizade com Lampião? E as fazendas incendiadas de Petrolina do Rio na Bahia? Não é um confronto? Eu acho que não. Confronto é quando há dois lados brigando entre si. Quando você invade uma fazenda que está sem nenhuma proteção, não é confronto. Eu não vi Lampião, ao contrário. O que a historiografia mostra é que Lampião sequer foi atrás de matar aquele a quem ele atribui a morte do pai. Nunca foi atrás de matar. Ele nunca enfrentou Zé Pereira. E Zé Pereira passou a mão em muito dinheiro dele, não é isso, Paulo? Nunca foi atrás de frente. Ele não confrontou, ele não teve coragem de invadir Marcelino Vieira, quando estava se dirigindo a Mossoró. Não há histórico de Lampião confrontar ninguém. Mas ele confronta Aldário Tenório. Então aí é uma exceção que confirma a regra. Porque, veja, eu coloco essa tese quando se contrapondo a todas as mortes que ele faz de pessoas simples e humildes. Eu digo Lampião, quando supostamente seria um revolucionário. Ora, Lampião nunca brigou com o poder, ele se aliou com o poder. O maior aliado dele foi Isaías Arruda, outros coronéis também. Quem é que ele massacrava? Vilas pequenas, pessoas pequenas, pequenos comerciantes, pequenos coronéis, pequenas propriedades. Essa que é a história dele, é uma história além que as mortes que estão na literatura do cangaço, Lampião fez. Meu nome é João, só aproveitando aqui a pergunta do amigo, houve combate sim, porque a região lá eu conheço como se diz outro, como a palma da mão, sou amigo de sobrinhos e primos da família do coronel Petronilho de Alcântara Reis, e quando houve o ataque às 16 fazendas, em uma delas, chamada Vazia da Ema, ele deixou homens armados para proteger a fazenda. Houve tiroteio com Lampião e alguns que estavam lá na defesa correram, ficaram 5 homens, 2 foram mortos, entre eles um senhor chamado Pombo, que o filho dele hoje é meu amigo. Então houve essa troca de tiro. Tá certo, mas é exceção. Cadê que ele foi atrás de Zé Pereira? Cadê que ele foi atrás de Isaías Arruda, que o traiu de forma, ou segundo alguns talvez nem tenha traído, né? Então é exceção, não é a regra. A regra dele é rapinar, roubar, violentar, punir, mutilar, matar quem era da mesma classe social dele ou para baixo. Por isso que eu digo que ele não é revolucionário. Meu nome é Rômulo Arnaud,
Eu queria mudar assim, um pouco o enfoque. Eu estava lembrando aqui, uns 10 anos atrás, o traficante meio quilo foi morto, né? E no seu enterro tinha bilhares de pessoas. O Escadinha, mais recentemente, também arrastou aquela multidão. E trazendo aqui para nós, mais para próximo da gente, o Valdetário também foi aquela quantidade enorme de pessoas. Esse comentou aqui se Lampião é mito, não é mito, se ele é endeusado ou não é. Acho que talvez isso seja o mais interessante da discussão. Eu acho que a discussão é o que levou essas pessoas a entrar no cangaço e nos dias de hoje, os traficantes ter algo a ser admirado também, como no passado Lampião foi. E a pergunta que eu faço assim, é como explicar, né, que na década de 20, 30, quando o feudalismo já tinha sido abolido de quase toda a Europa, inclusive da Rússia, foi mais tardia, né? Como explicar que no Nordeste, apesar das relações econômicas capitalistas, mas no Nordeste ainda tinha essas relações pessoais de dependência, de coronelismo, e que se assemelhava muito com o feudalismo. Bom, eu não tenho um enfoque marxista. O meu enfoque em relação à questão não é marxista, é darwiniano. Então eu vejo esse tipo de questão em uma perspectiva única de relações de domínio. Então, o processo civilizatório, se entendido por esse viés darwiniano, ele vai se repetir onde ocorra aglomeração humana, onde haja sociedade. Então, pode não ser da mesma forma como nós vemos, mas na sua essência, o que existe por trás da questão do feudalismo e do coronelismo é o que nós chamamos de chefaria. O que é a chefaria? É o poder absoluto nas mãos de um determinado tipo de pessoa, no caso o coronel ou o senhor feudal, dada uma certa configuração de relações de poder. Isso é um fenômeno que não tem sincronia histórica. Ele ocorreu na Idade Média europeia do século 1000. Na verdade, com a queda de Roma, né, ou seja, a ocupação de Roma por Odoacro, até mais ou menos 1000 anos depois, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, abrangendo aí a Alta Idade Média e a Velha Idade Média. Essa estrutura de poder típica do senhor feudal vai ser encontrada também na história do Japão. Como vai ser encontrada tardiamente, dada a situação específica do Brasil em relação ao contexto histórico mundial, ou seja, ter sido descoberto já em 1500, né, depois da descoberta da América, vai se refletir aqui no Nordeste, porque as mesmas relações de domínio que engendraram o fenômeno na Europa e no Japão foram encontradas aqui, como em vários outros lugares, em outras situações, se repetidas as mesmas causas naturais de temperatura e pressão, como a gente dizia quando estava, as mesmas CNTP. Curiosidade é sobre o momento daquela resistência que nós estamos comemorando 80 anos. Se eu puder, de uma forma sintética, dizer como foi a tentativa de entrar em Mossoró e como Mossoró reagiu. Eu peço desculpas, porque eu sei que a maioria já é especialista, já conhece, mas como eu sou de fora, vim do Recife para cá, não queria deixar de saber o ponto central, como Mossoró reagiu à Lampião. O senhor veio receber uma homenagem a familiares nossos, Gilberto estuda de Gugel. Palmas para a família do avô da minha esposa, Vera Mendonça Moraes Souza. Parabéns. Temos aqui também Jânio Rego, sobrinho de Antônio Pocinho Costa, né? Também lá lutador. Olha, eu vou fazer o seguinte, se o senhor me permita, eu preferia que essa resposta fosse dada
o nosso historiador, porque eu acho que ele tem mais gabarito e envergadura para fazê-lo. Eu sou apenas um curioso, um detetive, um fuçador, né, em relação a essa questão. Bom, então nós vamos dar para encerrar a participação de Honório. A resposta do senhor vai ser transferida para Geraldo Maia quando ele começar a palestra. Considerações finais para Honório, fica à vontade. Considerações finais é bem típico de um brilhante professor de vida acadêmica, perto e honrada. Mas eu queria agradecer a paciência de vocês, dizer que o tema é extremamente polêmico. Eu, na verdade, me coloco como levantador de temas, né, para discussões, mas eu estou fazendo minhas pesquisas e algum dia vou escrever alguma coisa acerca do assunto. E quero agradecer a paciência de vocês, agradecer a atenção a quem me perguntou. Eu digo como o Dom Helder diz: quem discorda de mim me enriquece. Então, quem discordou de mim, quem discordar, está me fazendo mais rico, né? A Derval ali, que a gente... queria agradecer ao SBEC para a generosidade do convite, o prazer da companhia nesses tamboretes aqui, e dizer que os tamboretes não são tão maus assim não, viu? São até interessantes. Muito obrigado. Bom, nesse momento, normalmente se desfaz a mesa. Nós vamos desocupar os tamboretes, porque o palestrante Geraldo Maia, com o tema Mossoró no começo do século XX, 1901 a 1927, irá iniciar o